palestrante dessa noite é um irmão que acompanha aqui os trabalhos, a mesa, o nosso irmão Júnior Cruz, que vai nos trazer os seus conhecimentos sobre um tema que interessa a todos nós, mesmo que nós saibamos qual é a real finalidade da nossa encarnação, mas é sempre bom sermos sempre lembrados e aprofundarmos o nosso conhecimento em relação a isso. E como aproveitar, como devemos aproveitar esta oportunidade reencarnatória que Deus nos concede. É um prazer muito grande poder conversar com vocês, dividir um pouquinho de informações sobre esse tema, que na verdade ele é um tema que muitos irmãos já conhecem, mas muitos de nós, fica melhor assim, muitos de nós na verdade somos mais reencarnacionistas na teoria do que na prática. A finalidade e o real aproveitamento da reencarnação. Em primeiro lugar, nós temos que ter uma gratidão eterna a Deus por tudo que recebemos todos os dias na nossa vida. As oportunidades de aprendizado, as oportunidades de resgate, tudo que nós recebemos, tudo que nós podemos dar e compartilhar com os nossos irmãos e nossos semelhantes, companheiros de jornada. Eu diria que a finalidade de uma encarnação é a nossa evolução. O real aproveitamento é nós usarmos o nosso livre-arbítrio para fazermos as escolhas certas, para que possamos errar o mínimo possível. Infelizmente, ao longo do tempo, nós temos desperdiçado muito as nossas encarnações. Para vocês terem ideia, este planeta, chamado planeta Terra, um planeta de provas e expiações, num processo de mudança para regeneração, ele tem aproximadamente 5 bilhões de anos. E para quem não sabe, cada um de nós, já que nos consideramos reencarnacionistas, nós já tivemos aqui no mínimo 2.500 encarnações. É muita coisa, né? Mas infelizmente, ao longo dos últimos séculos, nós temos alimentado sentimentos, atitudes, pensamentos que vão em desalinho a tudo o que Deus, a tudo que Jesus, a tudo que os grandes mestres nos ensinaram. E é por isso que nós temos, mesmo sendo reencarnacionistas, a maioria talvez, nós temos aproveitado muito pouco a nossa encarnação. Para vocês terem ideia, e eu falo isso não somente para os encarnados, como para muitos espíritos desencarnados que estão presentes aqui, quem tem evidência pode comprovar o que eu estou falando. Eu queria dizer para vocês uma estatística assustadora. Somente 1% desses espíritos que desencarnam chegam no plano espiritual com a sensação do dever cumprido. 1%.
99% chegam e quando despertam do outro lado, ou quando são resgatados das zonas inferiores, ou quando não chegam em macas, sendo levados para as câmaras de retificação, para os hospitais, para os sanatórios espirituais, quando eles despertam e recebem todo o amor e todo o carinho dos terapeutas espirituais, eles são tocados de um profundo arrependimento por terem desperdiçado mais uma encarnação. Eu queria que vocês refletissem bastante sobre isso. E ao longo dessa palestra, que é um bate-papo, é uma grande terapia em grupo, que vocês pudessem, ao sair daqui, compartilhar tudo isso com aqueles que estão lá fora, com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus parentes, com os seus colegas de trabalho, como também com aqueles que se dizem ou se acham nossos inimigos. E 99% desses espíritos, quando vêm através de um telão no mundo espiritual, onde os seus mentores, os seus anjos de guarda e esses terapeutas do plano espiritual mostram os equívocos que eles cometeram durante a encarnação, eles são tocados realmente por um arrependimento. E as duas questões mais ouvidas do outro lado são: ah, se eu soubesse, ah, se eu lembrasse. Mas aí vem um mentor, vem um ser de luz, até porque o plano espiritual é assim, e diz: fica tranquilo, terás uma nova oportunidade na matéria, uma nova encarnação, não se sabe quanto tempo depois. Porém, enquanto não mudar pensamentos, corrigir sentimentos, atitudes, posturas perante a vida, perante teus semelhantes, a chance de errar é de novamente 99%. O próximo, por favor, Amilcar. Quem somos nós? Na verdade, antes de falar de quem somos nós, eu preciso falar rapidamente de dos maiores atrasos em relação à reencarnação que aconteceu há muitos anos atrás neste planeta. No ano de 553 depois de Cristo, o imperador Justiniano conclamou o Concílio de Constantinopla a pedido da sua esposa Teodora, que era uma ex-cortesã, filha de um tratador de ursos do anfiteatro bizâncio, a qual mandou matar todas as suas colegas, e para fugir da lei do karma, como se isso fosse possível, e para não sofrer o efeito dessa lei, influenciou seu marido a conclamar esse concílio, do qual foram convidados 165 bispos, 159 não reencarnacionistas. E por esse motivo, inclusive contra a vontade do Papa Virgílio, que foi mantido preso por 8 anos pelo imperador Justiniano, foi declarado que reencarnação não existe. Esse é um dos maiores atrasos perante a humanidade, porque as religiões ocidentais, como a Igreja Católica e suas dissidências, passaram a não aceitar a reencarnação. São igrejas não reencarnacionistas, diferente das igrejas orientais, a maioria reencarnacionistas, ou das religiões orientais. Esse foi um dos maiores atrasos
da humanidade. Inclusive durante muito tempo, tá? Graças a Deus isso mudou com Kardec, e principalmente hoje, pois a religião, na verdade, a reencarnação, ela não é mais um assunto meramente religioso, ela passou a ser um assunto científico. Está sendo estudado nas grandes universidades do mundo. Isso é progresso. Isso é a grande evolução que se avizinha. Há tempos atrás nós tínhamos uma psicologia não reencarnacionista. Graças a Deus, hoje nós temos psicologia, psiquiatria, medicina bem diferentes. Como diz o nosso irmão Paulo César Frutuoso, no futuro teremos médicos médiuns, ou médiuns médicos, que teremos a cura holística, a cura do corpo e a cura do espírito. A psiquiatria oficial não estará mais tão focada no cérebro, como a psicologia, que hoje em dia já tem uma nova visão, graças a Freud, que mandou pesquisar o inconsciente. Hoje, nós temos aqui nesta casa um grupo de psicólogos, psiquiatras e médicos reencarnacionistas, que compreendem essa grande dádiva, essa grande misericórdia de Deus, que nos permite aproveitarmos a nossa encarnação, a nossa reencarnação, para nos tornarmos pessoas, seres humanos melhores. Quem somos nós? A próxima, por favor. Somos espíritos imortais, criados à imagem e semelhança de Deus, o grande Criador, originalmente puros e ignorantes, sem imperfeições e maldades, que ao longo do tempo, com a ilusão da separatividade, fomos nos afastando de Deus e nos perdendo nas ilusões do mundo e do materialismo, passando a viver sob o comando do nosso ego. O ego é a grande doença da alma. Todos nós, de uma certa forma, de uma certa maneira, nós somos egocêntricos. O nosso ego sempre acha que tem razão. E é por isso que nós alimentamos tantos sentimentos que nos atrasam. Atrasam principalmente o nosso conhecimento e a nossa evolução. Para vocês terem ideia, nós aqui somos privilegiados. Primeiro porque estamos numa casa de amor e de caridade. Ao entrarmos por aqueles portões, nós sentimos uma energia diferente. Não é verdade? Nós estamos aqui aprendendo, numa terapia em grupo, falando sobre reencarnação. Nós temos esse privilégio, mas já pararam para pensar quantas pessoas estão daquele portão para fora que não têm a mínima noção de quem são e o que estão fazendo aqui? É como se você fosse uma pessoa que entrasse num supermercado sem saber o que vai comprar, andasse em círculos e no final você compra alguma coisa e vai embora. A vida dessas pessoas, elas têm fluído dessa maneira, porque muitas vezes elas não têm conhecimento da reencarnação, conhecimento de religiões, conhecimento da vida. Elas não têm muitas vezes pessoas que as orientem. Por isso que eu disse no começo, ao sairmos daqui, vamos fazer o máximo que pudermos para dividir o conhecimento com essas pessoas. Vamos fazer o máximo possível para ajudar essas pessoas. Eu trouxe uma colinha aqui porque é engraçado, mas depois de uma certa idade,
o computador da gente para de ter memória, passa a ter vaga lembrança, né? Então a gente traz uma colinha e tem um item que é muito interessante, tá? Nós somos uma essência divina. Nós somos a nossa própria consciência. Na reencarnação não existe punição nem castigo, existe livre arbítrio. Ao desencarnarmos, nós vamos ficar frente a frente com o tribunal da nossa própria consciência. E é por isso que é muito importante que nós aproveitemos ao máximo a nossa encarnação, para, como eu disse ainda agora, sermos recebidos com festa do outro lado, com os nossos parentes nos saudando no momento certo, e não chegarmos numa situação tão triste como tem acontecido nas últimas vidas. O próximo, por favor. Essa é uma questão que praticamente ela parece fácil. Por que estamos aqui? Qual a nossa missão? Em primeiro lugar, nós estamos aqui para evoluir. Como o próximo slide vai dizer, para crescer. Mas também para compreendermos que nós somos uma grande família universal, que nós precisamos terminar com a ilusão da separatividade, pois nós somos o todo. Nós somos uma micropartícula de Deus. Quando Jesus nos disse, vós sois deuses, nós precisamos compreender isso. E a nossa grande missão aqui é servir, ajudar, praticar a caridade, nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos melhores, espíritos mais evoluídos. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas ainda não compreendeu isso. Nós temos o livre-arbítrio para tomarmos várias decisões durante a nossa encarnação. Reflitam bastante sobre isso. A sabedoria não ocupa espaço. E eu aconselho vocês a assistirem boas palestras, lerem bons livros sobre reencarnação, sobre espiritismo, sobre espiritualismo, sobre espiritualidade, independente de religião, pois a melhor religião, na minha opinião, é aquela que te transforma num ser humano melhor. E eu gosto muito de falar sobre religiosidade, pois você pode ter a sua religião e eu vou respeitá-lo, como você respeita a minha. E a religiosidade é o compromisso com Deus, o compromisso conosco, o compromisso com a melhora. E essa também é uma das finalidades do real aproveitamento da nossa reencarnação. O próximo, por favor. Na verdade, estamos presos aqui, nesse planeta de provas e expiações, na grande universidade da vida, pois nossa frequência vibratória e nosso padrão de pensamentos, sentimentos e atitudes ainda não nos permite acessarmos planetas com frequência vibratória superior. Nossa missão aqui é a evolução consciencial, o despertar espiritual, a maturação do nosso ego, pois vivemos em função dele. É o que eu falei sobre a questão do egocentrismo. O nosso ego sempre acredita que tem razão. Quando acontece uma situação negativa, que nós vamos falar daqui a pouco, muitas vezes, ao invés de assimilarmos e tirarmos proveito daquela situação, nós nos revoltamos, nós brigamos, porque o nosso ego sempre acredita que tem razão.
Eu sempre digo que nós temos duas versões. Nós temos a nossa versão persona, que é o nosso eu inferior, e a nossa versão espírito, que é o nosso eu superior. A nossa versão inferior, a nossa versão comandada pelo ego, ela tem alguns anos. A nossa versão espírito, ela tem centenas ou milhares de anos. Então pensem de uma maneira prática. Imagine que você tem uma empresa chamada vida, que precisa ser muito bem administrada, cuidada. Se você é o dono dessa empresa, você colocaria essa empresa chamada vida sob o comando do seu eu inferior, que tem alguns anos de vida, ou no comando do seu eu superior, que tem centenas ou milhares de anos? Eu colocaria sob o comando do meu eu superior. Porque o meu eu superior é a minha essência divina, é a minha divindade. E se nós quisermos evoluir, nós precisamos mudar muitas coisas que nós temos errado durante a nossa ou as nossas encarnações. A próxima, por favor. O período intervidas e o planejamento reencarnatório. O que é o período intervidas? É justamente esse período entre encarnações. É quando nós somos um espírito livre, estamos no plano espiritual preparando uma próxima encarnação. Nesse período intervidas, nós estamos estudando, nós estamos aprendendo, nós estamos trabalhando, nós estamos nos preparando, corrigindo imperfeições, amplificando qualidades, para usar na nossa próxima experiência na matéria. O período intervidas é muito parecido quando nós estamos aqui no nosso centro espírita. Somos pacienciosos, amigos, fraternos, temos boas atitudes, alimentamos bons pensamentos, parecemos até santos. Às vezes basta sair por aquele portão e na primeira fechada você abre o vidro e faz um elogio para a mãe, ou para o pai, ou para algum ente querido daquela pessoa que é teu irmão. Aqui dentro, isso vale para todos nós, para os médiuns de apoio, para todos. Aqui dentro, eu costumo dizer que é mais fácil você praticar a caridade. Tem uma egrégora de espíritos, tem um ambiente favorável a tudo isso. Estamos de branco, vivenciando a paz. É claro que a caridade aqui é importante, fundamental, mas a verdadeira caridade, nós precisamos compreender que ela é feita também do lado de fora, no dia a dia. Quando você dá um ombro amigo, aquele irmão, aquela pessoa que está passando por uma dificuldade. Quando você dá pão a quem tem fome, água a quem tem sede, quando você se policia para não cometer muitos erros que nós cometemos. Essa é uma realidade. Nós precisamos aproveitar bem essa oportunidade. No plano espiritual, nós estamos com os nossos chakras superiores ativados. É um ambiente de paz, é um ambiente de fraternidade. Mas quando nós descemos para a Terra, para mais uma experiência, os nossos chakras inferiores ativam. E aí é o contato com as situações do cotidiano, com dois temas que nós vamos falar daqui a pouco,
tudo aflora de negativo. E é justamente nesse momento que nós precisamos rever os nossos conceitos. O próximo, por favor. É de fundamental importância que saibamos, cada um de nós, por que o nosso espírito voltou para a terra, para viver mais uma vida aqui. Quem veio não fomos nós, e sim o nosso espírito. Nós somos apenas o rótulo, o nome da casca do corpo físico. Isso é muito importante, nós compreendermos que nós somos um espírito imortal. Não foi o nosso corpo que veio, esse corpo é como se fosse o nosso automóvel. E nós, o espírito, somos o motorista. E nós é que guiamos para onde esse corpo vai ou não vai. Isso é muito importante, compreendermos que essa oportunidade que nós temos aqui de evoluir, de crescer, ela é uma individualidade para cada um de nós. Nós podemos cooperar com os nossos semelhantes, mas a responsabilidade é nossa, do nosso ser, da nossa essência, do nosso espírito. O próximo, por favor. Nós já comentamos sobre isso. Como evoluir e aproveitar bem a reencarnação. Eu acho que as coisas estão começando a ficar claras. Porque, na verdade, não é difícil aproveitar bem uma encarnação, mas exige dedicação, exige respeito, exige, acima de tudo, boa vontade, amor verdadeiro, perdão, fé. Primeiro fé em nós mesmos, depois fé nesses amigos espirituais que baixam suas vibrações e vêm aqui nos ajudar a cada novo dia. Reflitam bastante sobre isso, porque existem várias maneiras de evoluirmos e de aproveitarmos bem essa passagem, porque na realidade essa passagem é como se fosse uma nova novela. Vamos pensar assim, todos nós gostamos de novela? Pelo menos a maioria, né? Nós somos, na verdade, aquele personagem dessa nova novela. O nosso espírito é o ator, vivenciando um novo personagem. Depois que desencarnarmos e reencarnarmos novamente, virão novas novelas, novos personagens, mas o ator é o mesmo, o nosso espírito. A próxima, por favor. Olha, uma boa maneira, ou boas maneiras de aproveitar bem a nossa encarnação. Aproveitando as oportunidades boas que a vida nos oferece todos os dias, corrigindo nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, colocando o amor verdadeiro, o perdão verdadeiro, o altruísmo e o respeito pelos nossos semelhantes e por nós mesmos em primeiro lugar. Sem amor verdadeiro, sem o perdão verdadeiro, que não é aquele perdão da boca para fora, quando você fala, te perdoo, mas não quero conviver contigo. Sem o amor verdadeiro e sem o perdão verdadeiro, é muito difícil você evoluir e aproveitar bem uma encarnação. O próximo, por favor. Isso é fundamental. A meditação, inclusive, é uma grande oportunidade para que isso aconteça. Precisamos elevar a nossa frequência vibratória para alcançarmos planos superiores, mas para isso
precisamos nos libertar das inferioridades do ego. Reparem que eu repito bastante a questão do nosso ego, pois, como eu disse, nós vivemos sobre a influência do nosso ego. O ego, que vem do egoísmo, é o nosso maior inimigo, o oposto do altruísmo. E é por isso que nós precisamos compreender essa necessidade de maturar o nosso ego, elevar os nossos sentimentos, pensamentos, corrigindo as nossas imperfeições, as nossas limitações e enaltecendo as nossas qualidades, pois, afinal de contas, nós não só temos defeitos, nós temos muitas qualidades também. O próximo, por favor. Eu adoro essa frase. O desperdício do tempo. Para quem não tem consciência disso, o tempo é bem diferente quando estamos encarnados e quando estamos desencarnados. Albert Einstein, Stephen Hawking, a teoria deles estava certa. Teoria da relatividade, dentre outras. O tempo é muito diferente. Infelizmente, nós encarnados desperdiçamos muito a preciosidade do tempo. Querem ver um exemplo básico? Nós chegamos aqui sem trazer nada. Vamos partir sem levar nada. E nesse meio tempo, ou longo tempo, ou curto tempo, que nós chamamos de encarnação, nós brigamos pelo que nós não trouxemos e pelo que nós não vamos levar. Aí eu pergunto a vocês, faz sentido? Por que perder tanto tempo com coisas que não contribuem em nada para a nossa evolução? E eu falo dos sentimentos como ego, raiva, ódio, as maldades diversas, as imperfeições do nosso espírito, a maledicência, o egoísmo, dentre tantas coisas. E aí vem um homem, um grande sábio, que hoje tem, se eu não me engano, 83 ou 86 anos, não estou lembrado, e faz uma definição perfeita do homem e do ser humano, nos mostrando o quanto nós não sabemos aproveitar a nossa reencarnação. O próximo, por favor. Esse homem se chama Dalai Lama, um grande sábio, um grande mestre, quando ele nos diz: o que mais surpreende numa encarnação, na vida, no mundo, é o homem, pois perde a saúde para juntar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por não viver o presente. Olha o desperdício de tempo. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Isso é desperdiçar uma encarnação. Focar a nossa vida nos bens materiais, nas compulsões, nos vícios. Não que nós não tenhamos o direito de possuir, temos. Afinal de contas, todos nós aqui trabalhamos, temos o direito de ter uma boa casa, pagar uma boa universidade para os nossos filhos, viver bem, nos alimentarmos bem.
Nós não podemos ser possuídos pelos bens materiais, muito menos possuir ou ser possuídos, ou sermos possuídos pelas pessoas, pelo ser humano. Esse talvez seja, ou sejam, grandes erros que nós cometemos todos os dias. Próximo, por favor. Esse é muito importante. A correção do raciocínio falível do homem. O que significa isso? Significa que eu vou agora usar até o meu exemplo, para ficar mais fácil. Como eu disse, nós temos uma versão persona e uma versão espírito. Há um tempo atrás, eu acreditava me chamar Júnior. E, na verdade, nessa encarnação, o meu rótulo é Júnior. Essa é a minha casca, o meu corpo. Mas essa é uma versão ilusória da minha vida. O que os orientais chamam de Maya, o mundo das ilusões. Na verdade, eu não sou o Júnior. Eu estou o Júnior. Eu não sou brasileiro. Eu estou brasileiro. Posso já ter sido alemão, hindu. Eu estou pai do Patrick e da Pamela. Mas Patrick e Pamela, através da reencarnação, já podem ter sido meus pais, meus primos, parentes diretos, companheiros de jornada. Eu estou branco, mas eu já fui negro. Eu hoje falo português, mas com certeza posso já ter falado japonês e outros idiomas. Porque a dádiva da reencarnação é exatamente isso. É o aperfeiçoamento do espírito. Então, quando nós falamos sobre a correção do raciocínio falível do homem, é que nós precisamos compreender que esta vida é importante. Você não pode desprezar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, não. Nós estamos encarnados. Nós estamos aqui para vivenciar o amor, o perdão, para melhorarmos, mas precisamos compreender e não ficar limitados a essa existência. Que nós temos uma essência divina, um espírito que nessa vida reencarnou com o seu nome, com o seu corpo, ou com o rótulo, ou com a casca. E as conquistas que nós fazemos durante uma encarnação, elas serão levadas conosco. Para que brigar por aquilo que nós não vamos levar? Até porque, como dizia o meu avô, caixão não tem gaveta. Então nós precisamos aproveitar bastante para corrigir o máximo o nosso raciocínio equivocado. O próximo, por favor. Está respondido. Não somos o que pensamos ser, apenas estamos. É como eu falei, estamos vivendo nessa encarnação mais um personagem, de muitos personagens que já vivemos em vidas passadas e iremos viver em vidas futuras. E tudo vai depender, até o nosso planejamento reencarnatório e a nossa próxima encarnação, ela vai depender diretamente do que nós estamos fazendo nessa encarnação agora. Se nós aproveitarmos ao máximo as oportunidades que estamos tendo nessa encarnação, teremos encarnações futuras mais felizes, menos pesadas, que nós possamos realmente aproveitar. O próximo, por favor.
Esse é um termo que é muito usado por psicoterapeutas reencarnacionistas, por alguns psicólogos, por terapeutas holísticos e principalmente por aqueles que acreditam na vida após a morte. Personalidade congênita é algo bastante interessante. Pense como reencarnacionista. Nada começa na infância, nem termina com a morte do corpo físico. Para quem acredita em reencarnação, nós trazemos as nossas qualidades e as nossas imperfeições de vidas passadas, que é justamente o que nós viemos melhorar ou curar aqui, ou amplificar, no caso de nossas qualidades, em prol dos nossos semelhantes. É um padrão comportamental repetitivo, como mágoa, angústia, tristeza, egoísmo, materialismo, dentre outras coisas. Isso é personalidade congênita. Nós precisamos compreender como o Dr. Barcelos falou, deixou registrado no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, nas questões 32 e 34, que nós precisamos divulgar o conceito da personalidade congênita entre os homens, para que eles compreendam a necessidade de cura e evolução, e precisamos corrigir o raciocínio falível do ser humano, que é justamente acreditarmos que essa aqui é a verdadeira vida. Mas não, essa é mais uma vida que nós precisamos aproveitar muito bem. Próximo, por favor. Não somos vítimas, somos co-criadores da nossa história. Todos nós somos reencarnacionistas. Então vamos nos imaginar no plano espiritual, preparando a próxima encarnação. Olhando lá de cima, perante os instrutores, os terapeutas, olhando lá para baixo, no meio de tantos pais, nós escolhemos aquele pai, nós escolhemos aquela mãe. Eu escolhi o meu pai, eu escolhi a minha mãe, eu escolhi a minha família, meus filhos. Isso é planejamento reencarnatório. Aí quando nós chegamos aqui, desde a infância, muitas vezes nós nos sentimos vítimas. Muitas vezes nós passamos a culpar os nossos pais por problemas que se manifestam durante a vida. Muitas pessoas dizem, meu pai gostava mais da minha mãe, meu pai gostava mais da minha irmã, meu pai gostava mais do meu irmão, a minha mãe gostava mais. Essa é uma visão equivocada. Nos fazermos de vítima. Desde o planejamento reencarnatório, desde quando estávamos no plano espiritual, nós tivemos a oportunidade de escolher a nossa próxima encarnação, a menos que seja um decreto divino, devido à nossa insistência em não querer mudar. Mas na maioria das vezes nós temos a oportunidade de crescer, de evoluir. Só que nós não aproveitamos. Então é uma grande perda de tempo ficarmos alimentando aqui sentimentos de mágoa, de raiva, de angústia, de tristeza em relação ao nosso pai, à nossa mãe, ou os nossos pais também em relação aos filhos, pois é uma via de mão dupla, porque tudo isso faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Por isso, não somos vítimas, somos co-criadores da nossa história. O próximo, por favor.
Eu agora vou pedir permissão ao Paulo para falar como psicoterapeuta reencarnacionista, como terapeuta de regressão, que respeita profundamente a ética da regressão terapêutica, a terapia de vidas passadas e, principalmente, a lei do esquecimento, contida na questão 399 do Livro dos Espíritos, pois regressão terapêutica é uma coisa muito séria. Não é para satisfazer a vã curiosidade das pessoas. O que são gatilhos e o que são armadilhas da vida? Simples. Esse termo é muito usado, inclusive, por psicólogos e por terapeutas. Gatilhos são pessoas, fatos, situações ou circunstâncias que no dia a dia fazem aflorar as nossas inferioridades e as nossas superioridades. Gatilhos inferiores, normalmente, fazem aflorar as nossas inferioridades, que são mágoa, ressentimentos, sentimentos negativos. Normalmente nós não gostamos dos gatilhos inferiores. O nosso ego não gosta, pois o nosso ego sempre tem razão. Mas, na verdade, devíamos ser gratos a essas pessoas, a esses fatos e circunstâncias, pois esses gatilhos inferiores, eles servem para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Como os gatilhos superiores que nós gostamos, que nos trazem paz, sabedoria, alegria, nós devemos amplificar, multiplicar. Um exemplo de gatilho superior: você está na rua, tomando um café, chega uma criança e fala: tio, eu estou com fome. Aquilo mexe com você. Pelo menos mexe com a maioria. E a vontade que eu tenho é botar a mão no bolso e pagar um lanche para aquela criança. Isso é um gatilho superior. Quando você vê alguém passando uma necessidade, você para e fala: meu Deus, tenha piedade desse irmão. Isso mexe com você, é um gatilho superior. Quando alguém comete uma injustiça com você, e você sente mágoa, ressentimento, esse é um gatilho inferior. Mas nós temos que aprender a aproveitar esse sentimento negativo para crescer. Eu sei que é difícil, mas os gatilhos inferiores nos levam à evolução. Mas para ninguém desanimar em relação aos gatilhos, eu lembro de Joana de Ângeles, quando ela disse: todos nós temos direito a sentir raiva, mágoa, mas que não dure mais que 15 minutos. Porque senão você começa a gostar da mágoa, a mágoa começa a gostar de você. Você começa a gostar da tristeza e a tristeza começa a gostar de você. E aí vira uma relação. E aí nós adoecemos. O próximo, por favor. As armadilhas são situações que satisfazem ao nosso ego, mas não contribuem em nada para a nossa evolução. A reencarnação é uma grande armadilha. Olha o que está acontecendo com esses corruptos que estão matando pessoas nas filas dos hospitais, que estão tirando a oportunidade das nossas crianças de terem um futuro melhor. São armadilhas que nós prestemos bastante atenção para não desperdiçar a encarnação. Essa é interessante, a regra de ouro da encarnação. O próximo, por favor. Perante um fato desagradável, devemos ficar atentos ao que emerge de negativo de dentro de nós. Aí está a inferioridade do nosso ego que veio ser eliminada. Compreenderam? Perante um fato desagradável, fique atento ao que emerge de negativo: mágoa, raiva, orgulho, vaidade, prepotência, para que a gente possa mudar. O próximo, por favor. Podemos afirmar que o que mais importa em uma encarnação é a maneira inferior com que reagimos aos fatos. E essa maneira, se essa maneira se repete, aí está sem dúvida o que veio ser curado.
complementou o slide anterior. Nenhuma dúvida. O próximo, por favor. Interessante. As 6 leis espirituais que regem uma encarnação. O próximo. A lei da necessidade, porque acreditamos precisarmos passar por algo. A lei do merecimento, o que acreditamos mereçamos receber. Ou seja, o que nós achamos que Deus deve nos dar. A lei do retorno, retornar para nós o mesmo que fizemos para outros no passado. É quando você comete equívocos lá atrás e você pede para passar por certas circunstâncias para que isso retorne. Próximo, por favor. A lei da finalidade, essa é muito importante, é a lei de evolução do nosso ego. A lei do resgate, para nos harmonizarmos com espíritos conflitantes de encarnações anteriores. Esses espíritos que tivemos desavenças em vidas passadas. E a lei da similaridade, que é a lei da atração. Por isso que não devemos reclamar dos nossos pais, mães, familiares, pois ninguém erra de endereço. Semelhante atrai semelhante. Próximo, por favor. Essa é importante. Vou correr um pouquinho pelo horário, porque esse tema é um tema muito longo e a gente tem que apertar. Lei do karma. Quem é que acredita que karma é sofrimento? Levanta o braço, por favor. E quem acredita que é aprendizado? Que bom! É uma grande prova que estamos aprendendo bem a evoluir nessa encarnação. Realmente, karma não é sofrimento. Karma é aprendizado. É uma dádiva que Deus nos dá para que nós possamos evoluir. E essa questão de evoluir pelo sofrimento, eu preciso sofrer, eu preciso isso, preciso aquilo, é coisa do passado. O próximo, por favor. A dor é comum a todos, mas o sofrimento é uma questão de escolha. Adoro essa frase. E é muito verdadeira. Você pode passar por uma situação difícil, você pode passar por um problema. Eu, particularmente, não gosto da palavra problema. Eu tirei da minha vida. Eu não tenho problemas, eu tenho desafios. Problema parece uma montanha, desafio parece uma escada. Cada degrau eu vou ficando mais forte. Então, sofrimento é questão de escolha. Você pode passar por uma dor, mas você pode escolher ser vítima ou mudar a versão da história. Próximo, por favor. Evoluir pela dor ou pelo amor? O que é evoluir pela dor? É você acreditar ainda na lei mosaica, na lei de Moisés, do olho por olho, dente por dente, achar que numa reencarnação você precisa sofrer, você precisa pagar, ficar ao lado tantos anos passando por uma situação difícil. Isso é evoluir pela dor. Eu prefiro evoluir pelo amor, que é através da lei crística, acreditando no perdão, na misericórdia do Pai, preparando uma próxima encarnação, onde eu tenha pais maravilhosos, que me deem muito amor, como eu tive nessa encarnação, que já estão do outro lado, uma família maravilhosa, que eu não tenha resgates que me façam sofrer, mas que me mostrem a oportunidade de ajudar, de cuidar dos outros. Isso é evoluir pelo amor. Podemos preparar uma próxima encarnação, pensem sobre isso, para evoluirmos pelo amor. A próxima. Atitudes, pensamentos e sentimentos. Saúde ou doença? As doenças, elas começam no corpo mental, passam para o emocional e se somatizam no físico. Enquanto nós continuarmos
com os pensamentos negativos, com os sentimentos negativos, com atitudes equivocadas perante a vida, nós iremos adoecer. E eu digo para vocês que a maioria das doenças, asma, rinite, problemas cardíacos, pulmonares, fígado, pâncreas, rins, começam lá no corpo mental até se somatizarem no corpo físico. Quer se curar? Quer não ficar doente? Muda o pensamento, corrige o sentimento e seja feliz. O próximo, por favor. Os nossos chakras. O primeiro, básico, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. São como se fossem ventiladores, vórtices, como pétalas. Quando nós estamos com sentimentos, pensamentos positivos, com atitudes benéficas, os nossos chakras funcionam e vibram em harmonia. Nós temos saúde. Quando nós estamos desarmonizados, pensamentos, sentimentos negativos, mágoa, ressentimentos, dores, os nossos chakras entram em desarmonia. O fluido vital, o fluido cósmico universal, o prana, as nossas energias, não fluem diretamente para os nossos órgãos. Nós criamos obstruções e aí nós adoecemos. O próximo, por favor. Necessitamos corrigir pensamentos e atitudes em nossas vidas para curar nossos sentimentos, não alimentando mágoas, ressentimentos, raiva, ódio, vingança, vaidade, orgulho, prepotência, egoísmo, dentre outros sentimentos negativos, se quisermos não adoecer nossos corpos físico, emocional, mental e espiritual. O próximo. Alguns conselhos. Aprenda a agir ao invés de reagir. Isso nos traz um bom aproveitamento da encarnação. Controle a sua impulsividade. Relativize a vida. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Se você quer ser feliz, um bom conselho: abra mão de ter razão. Perdoe as naturais imperfeições do ser humano, pois afinal de contas, todos nós as temos. O próximo, por favor. Para quem acredita que a vida está terminando, que chegou aos 80, aos 70, aos 60, ou até aos 50, como eu, reflitam sobre isso. A medicina hoje nos dá uma longevidade e muitos estão desencarnando até com saúde com 90 anos. Quando você está com 80 anos, você ainda tem 10 anos de vida, no mínimo, 3.650 dias. Quando você está com 70 anos, você ainda tem 7.300 dias. Quando você está com 60, você tem 10.950 dias. E quando você está com 50, você tem 14.600 dias para aproveitar bem a sua encarnação, para você mudar. Muitos filhos aconselham os pais a viajarem, aproveitar a vida. Sim, viajem, aproveitem, mas também viajem para dentro de si. Sejam voluntários em casas espíritas, estudem, ouçam palestras, aproveitem a encarnação, pois ela só termina no último suspiro. Próximo, por favor. Aprendam a valorizar o tempo, a paz, o amor, a vida, a saúde e o perdão verdadeiro. Chico nos disse: todo o bem que fizerdes é teu advogado por toda a eternidade. Acreditem nisso. Aproveitem suas vidas, ajudem os vossos semelhantes. O próximo, por favor. Essa é a frase que eu mais gosto. Apliquei na minha vida. Emmanuel, não aposente a vossa simpatia. É isso. Leva um sorriso àquele que está em desespero, àquele que perdeu a esperança, àquele que perdeu a fé. Uma palavra de conforto àquele irmão que sofre. Pão a quem tem fome, água a quem tem sede, amor, carinho, fraternidade.
vamos ser exemplos de espíritas verdadeiros. Próximo, por favor. E para encerrar, quando compreendemos a finalidade e o real aproveitamento da reencarnação, a vida passa a sorrir para nós. Eu hoje alimento uma gratidão eterna, primeiro por essa casa que sempre me acolheu quando eu cheguei aqui, há muitos anos atrás, e eu posso garantir para vocês, um sorriso e uma palavra de amor salvou a minha vida. Há um ano atrás, e o Paulo sabe disso porque é meu amigo particular, eu sofri um infarto, coloquei 7 pontes, tive do outro lado, e pela misericórdia divina, eu estou aqui, em moratória. E eu espero que eu possa aprender a cada novo dia, e junto com todos vocês, aproveitarmos a finalidade principal e muito bem a nossa reencarnação. Que Deus possa proteger, abençoar e iluminar a cada um de vocês, como também a todos os seus familiares. Muito obrigado. Muito obrigado, Júnior, por essa excelente palestra que vai servir de reflexão a todos nós.